Aqui sinalizando, eu estou tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Estou falando sobre a abordagem terapêutica do comportamento suicida. Então, a gente falou, obrigado, tá, por me sinalizar. Eu falei sobre a importância de avaliar esse risco suicida. Falei sobre a importância de avaliar também a curva dessa intencionalidade, identificar o que está por trás, o que está, o que promove, né, esse comportamento, o que gatilha esse tipo de situação. Então, a gente precisa estar avaliando, né, as principais características, entender quais são as principais características dentro desse comportamento suicida. Então, é entender que existe a ambivalência, que existe a impulsividade, que existe essa restrição cognitiva em relação a esse sofrimento e a essa dor. Sinalizar, inclusive, que existem os 4 sentimentos que são mais frequentes, os 4 Ds, né, que a gente chama, em relação a essa morte, né, esse desejo de morrer, que são os sentimentos de desesperança, de desespero, de desamparo, e também a própria depressão. Então, oi, Selma, que bom te ver aqui, bom dia. Então, lembrando que eu estou tanto ao vivo no YouTube quanto aqui no Instagram. E aí eu falei sobre essa questão, né, dos sentimentos mais frequentes dentro do comportamento suicida. E aí a gente precisa avaliar o risco de suicídio, né, avaliar como que está essa crise suicida. E a gente, para fazer isso, a gente precisa sistematizar a nossa avaliação, a gente precisa avaliar o estado mental, a gente precisa avaliar a intencionalidade em relação ao risco, né, para esse suicídio, e a gente precisa também avaliar quais são os principais fatores de risco e também os fatores protetivos para esse sujeito, e ter sempre em mente as tentativas de suicídio, as tentativas anteriores, as tentativas prévias, são fatores de risco, é o principal fator de risco para o suicídio. Então, tudo isso que a gente vai fazer, a gente precisa sempre ter em mente se esse sujeito já tentou suicídio alguma vez. Então, sobre isso que eu falei. E aí, na sistematização da avaliação, a gente, enquanto profissional da área de saúde, a gente precisa ficar e observar o nosso comportamento, né? Avaliar aí a postura desse profissional que vai estar acompanhando e que vai estar atendendo essa demanda. Então, estabelecer um rapport adequado, né, acolher esse sujeito que chega até a gente, ter um roteiro planejado em relação ao que você precisa ter conhecimento para oferecer um acolhimento de forma adequada. Lembrando que eu sempre falo, a escuta precisa ser ativa, tem que ser ativa, mas a fala precisa ser uma fala qualificada. Então, é importante a gente ter isso em mente também. E aí, a gente fazendo isso, a gente consegue compreender o que está acontecendo com esse sujeito, a gente consegue olhar e acolher e entender, né, quais são as perspectivas dele em relação a essa morte. E aí a gente consegue, fazendo isso, a gente consegue compreender o ponto de vista desse nosso cliente, desse nosso paciente. E aí a gente consegue identificar o problema, identificar o que está por trás desse comportamento e dessa ideação suicida. E aí a gente consegue estruturar uma interação de fatores que levam e que contribuem para o comportamento suicida, porque a gente vai conseguir entender a ideias de suicídio, as tentativas de suicídio e o suicídio, porque as ideias de suicídio vão levar às tentativas de suicídio que chega ao suicídio consumado. Então, essa é onde a gente precisa estar muito atento e perceber de fato o que está por trás desse fenômeno,
porque o suicídio é um fenômeno multifatorial. Ele é um fenômeno multicausal. Existem várias questões por trás desse comportamento, desse fenômeno. E aí é muito triste quando alguém morre por suicídio, e aí normalmente as pessoas que não têm esse tipo de conhecimento verbalizam que morreu, a pessoa se matou porque terminou um casamento. E aí, coitado da pessoa que era casado com esse sujeito, né? Porque fica muito no campo de que essa pessoa também ela foi responsável, e aí precisa também ter aí o trabalho de pós-venção do suicídio para esvaziar e eliminar essa culpa. Porque pelo menos outras 6 pessoas, no mínimo, vão ficar altamente impactadas por essa morte por suicídio. Então, a gente precisa criar aí uma estrutura de atuação em relação a essa demanda quando chega até a gente. Então, precisa ter essa necessidade de informações sequenciais da avaliação do risco suicida para a gente ter conhecimento e oferecer a melhor intervenção e ajuda possível. E aí a gente avalia o estado mental, né, que é avaliar essa dor psíquica, essa dor existencial, avaliar a impulsividade e a agressividade que está sempre presente em todas as mortes por suicídio. A impulsividade, ela sempre está ali, né? E a impulsividade, ela tem uma duração tão pequenininha, tão curtinha, mas para quem está em sofrimento, para quem está enfrentando esse problema, a pessoa ela não consegue olhar para além desse sofrimento, e para ela aquilo é uma eternidade, porque às vezes esse sofrimento, na verdade, já tem anos, já tem muito tempo, e por isso que a pessoa acredita que não vai ter jeito, mas na verdade tem, sempre tem. Mas é preciso procurar ajuda profissional, com profissionais qualificados, com profissionais que possam dar e oferecer o melhor serviço de forma assertiva e que tenham experiência e conhecimento técnico, teórico e prático para atuar com essa demanda. E aí, fazendo isso, a gente consegue também avaliar aí, né, dentro desse estado mental, a regra dos 4 Ds. Então, eu dei um geralzão do que eu já vinha falando desde então, principalmente para o pessoal que está aqui no YouTube ao vivo, porque parece que teve um problema com o som, mas aí agora já foi, e aí vocês não perderam nada. Mas aqui no Instagram, vocês podem colocar, e no YouTube também, dúvidas, perguntas, fazer comentários. Se estão curtindo a live, né, aperta aí o coraçãozinho, segue aqui o canal, segue o Instagram, e sempre vai ter conteúdos assim para a gente trabalhar. E quem ainda não está no grupo, né, na lista VIP, tanto no grupo do WhatsApp quanto no grupo do Telegram, é só entrar, tá na descrição da bio, é só entrar e fazer parte desse grupo, é totalmente gratuito. Lá eu disponibilizo ferramentas, disponibilizo conteúdo, disponibilizo material para as pessoas que atuam ou que desejam atuar com esse tipo de demanda. Até porque a prevenção do suicídio a gente só consegue fazer assim, né? E eu acredito que quando um profissional de ponta, ele eleva toda a categoria. Então, o mundo é muito grande para um profissional só ficar aí acolhendo essas angústias que existem. Então, quanto mais pessoas, quanto mais profissionais tiverem capacitados e habilitados, tiverem conhecimento para atuar com esse tipo de demanda, a sociedade só tem a crescer, e a psicologia também, né? É claro, não só a psicologia, como todos os outros profissionais da área de saúde. Então, quando eu consigo, né, avaliar esse estado mental atual desse sujeito que está imerso nesse sofrimento, eu consigo também perceber o definhamento existencial e observar esse processo de morrência, que é muito marcante, muito presente nesse indivíduo que está imerso nesse sofrimento. E aí, de novo,
é sempre importante a gente observar e olhar as tentativas anteriores em relação ao suicídio, porque isso sempre vai ser um sinalizador para a gente. A tentativa de suicídio é o principal fator de risco para o suicídio. Por quê? Porque normalmente, quando a pessoa tenta uma próxima vez, ela tenta de forma mais letal. Então, ela sempre vai buscar meios mais letais para conseguir executar esse plano que ela tem. Então, a gente precisa avaliar a intencionalidade, né? Avaliar as características desse aumento, avaliar o risco, observar esse comportamento, como que se dá isso, avaliar essa curva, né, de transição aí, de adoecimento emocional e psíquico e de agravamento também em relação à ideação suicida, onde a gente precisa ver a curva das ideias para a tentativa de suicídio, né, ideação suicida para a tentativa, a ideação suicida para o plano e o plano para o suicídio, para a tentativa de suicídio. Então, a gente precisa sempre ter isso em mente. Fazendo isso, a gente consegue entender que tem estudos e pesquisas que mostram isso, né? Enquanto a gente está aqui, já passou-se 41 minutos, então, a cada 40 segundos, uma pessoa tenta suicídio no mundo, a cada 40 segundos. Então, é um número muito assustador. E no Brasil, a gente tem, em média, 32 casos de suicídio por dia. 32 casos que são notificados, porque muitos casos acabam sendo subnotificados em relação ao suicídio. A Selma colocou aqui. Sara, quando você diz da escuta ativa e fala qualificada, como desenvolvo essas ferramentas? Adorei, Selma, excelente pergunta. A gente precisa principalmente desenvolver a escuta ativa para além das palavras que o nosso cliente traz, para além das palavras que ele fala, porque às vezes o silêncio diz muita coisa. Então a gente precisa observar o comportamento, observar a postura, né? Isso tudo faz parte da escuta ativa. A gente tem vários órgãos dos sentidos que contribuem para essa nossa escuta ativa. A gente tem os olhos para a nossa observação, a gente tem a própria audição, a gente tem o olfato, a gente tem o próprio tato. Então, a gente precisa observar como que está, principalmente, o processo de anedonia, né, que faz parte, inclusive, de uma depressão, do comportamento depressivo, em relação a esse sujeito que está com uma possível ideação suicida. E como que eu desenvolvo essa fala qualificada, né? Não tem como a gente ouvir esse tipo de demanda e falar para uma pessoa que está em sofrimento que isso vai passar, não, eu sei como é, já passei por isso. Então, a fala, ela precisa ser qualificada, precisa ser uma fala não apenas técnica, mas humana. Então, a gente não pode, de forma alguma, invalidar o sofrimento desse sujeito. E aí, como se desenvolve isso? Né? Eu ofereço cursos, né, e supervisão também para os profissionais, inclusive a Selma, ela pode falar também sobre isso. E a gente trabalha, a minha ideia é sempre despertar esse tipo de expertise, né, de instrumentalização da nossa atuação para com o outro. Então, a gente precisa estar no processo, perceber o processo e, principalmente, sinalizar, às vezes, uma fala qualificada é sinalizar para o nosso paciente, para o nosso cliente, que você percebe que ele está indo por um caminho, que ele está apresentando um comportamento que é um comportamento de risco, que é um comportamento característico de ideação e é um comportamento característico de risco suicida. E aí, como que ele está se percebendo nisso? Como que está esse sofrimento dele? Como que ele se sente nas relações dele? Então, a gente vai sempre observar a escuta ativa e a fala qualificada. A gente sempre vai observar e ampliar para as questões para além
do adoecimento, para além da patologia, né? Para além da doença. Ai, Selma, obrigada, querida, obrigada. E então é importante a gente ter sempre esse olhar. É muito importante isso. Então, no Brasil, a gente tem esses 32 casos de suicídio por dia, 32 que são notificados. Lembrando que estou com 45 minutos aqui no Instagram e eu estou ao vivo aqui no canal do YouTube Psicóloga Sara Santos, porque o Instagram tem um limite de tempo, então quem tiver no Instagram pode correr aqui para o YouTube. E aí, de 6 a 10 pessoas, pelo menos de 6 a 10, no mínimo, vão ficar impactadas, seriamente impactadas com esse suicídio, com o possível suicídio consumado. Então, a gente precisa também avaliar os principais fatores de risco para o suicídio e também os fatores protetivos. Então, essas tentativas anteriores, a gente precisa ter uma atenção especial, as circunstâncias que surgem, né, em relação a essa intencionalidade sobre esse desejo e sofrimento, né, do suicídio. A gente precisa avaliar também os fatores precipitantes e os fatores predisponentes em relação a esse suicídio. E fazendo isso, a gente tem que ter sempre em mente a ampliação da rede de apoio. Por quê? Como eu sinalizei anteriormente, o psicólogo não fica com o cliente 24 horas por dia. E aí a gente precisa convidar essa família para se implicar de fato no processo terapêutico e no processo de recuperação existencial desse sujeito que está em sofrimento. A família precisa validar esse sofrimento e, principalmente, acolher e dar suporte para esse sujeito. Às vezes, a família também precisa de suporte. E aí a gente precisa também sinalizar isso, né, com os grupos de suporte, os grupos de apoio em relação a essa demanda, muito por conta dessa ambivalência que existe, desse sentimento, né, dessa questão da gangorra existencial que a pessoa vive, nessa ambivalência entre o desejo de morrer e o desejo de viver. E aí a família olha, não, mas ele estava tão bem, agora ficou de novo assim, isso é falta do que fazer. Não, não é falta do que fazer. Isso é muito sério. E aí a gente precisa ter essa ampliação com as famílias, com os responsáveis, com os ambientes de trabalho também, porque muitas pessoas, às vezes, não falam sobre suas angústias, sobre suas dores invisíveis, com medo de sofrer rotulação, de ser mandado embora. Então, é importante a gente ter esse olhar também, ampliar esse olhar. E também encaminhar esse profissional para a equipe especializada para a área de saúde, para os hospitais, para os médicos psiquiatras e para nós, profissionais da saúde, os psicólogos, que fazem todo esse suporte, todo esse acompanhamento. Por quê? O psiquiatra, ele vai tratar e ele vai cuidar do sintoma, ele vai medicalizar. O remédio, ele vai atuar diretamente no sintoma. Agora, nas emoções, só o processo terapêutico. Então, por isso que em alguns casos precisa ter o medicamento com o acompanhamento terapêutico. Em outros casos, só o acompanhamento terapêutico. Mas tanto o medicamento quanto o acompanhamento psicoterapêutico, eles são extremamente importantes e necessários para se buscar uma melhoria, né, para conseguir desenvolver nesse sujeito recursos internos para ele ampliar a consciência dele, se perceber nas suas relações e nas suas interações. Porque uma pessoa que está em risco de suicídio, aonde é logo afetado, aonde a pessoa literalmente paralisa, são nas suas relações. E às vezes ela não consegue se perceber, né, nas suas relações e nas suas interações interpessoais e pessoais. Então, a gente precisa olhar para além do sintoma, né, e cuidar das nossas emoções. E aí a gente consegue ter a nossa mente saudável, o nosso corpo saudável, porque a gente consegue se perceber, nos acolher, né? Tem momentos que a gente precisa se acolher de fato e apenas sentir o que está doendo, né? Olhar para isso e entrar num processo de elaboração e entrar num processo de enfrentamento. E aí sim a gente desenvolve recursos internos para lidar com as situações complicadas da vida.
E aí a gente precisa, para fazer tudo isso, né, que eu falei, a gente precisa desenvolver a escuta ativa, a fala qualificada e estar, de fato, no encontro, né? Esse encontro, esse processo terapêutico, esse encontro, ele precisa ser genuíno, ele precisa, de fato, acontecer de forma natural e de forma saudável. E aí eu convido você a estar fazendo parte do grupo do WhatsApp, do grupo do Telegram. Hoje foi isso que eu preparei para vocês, então espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido para vocês e convidá-los para a minha primeira Masterclass, que vai acontecer no mês que vem, de julho, no dia 30 e 31 de julho, sobre abordagem terapêutica do comportamento suicida, onde eu vou estar disponibilizando vários materiais e vários dicas, recursos e construindo, junto com os profissionais que desejarem fazer parte dessa Masterclass, conteúdos exclusivos e únicos para poder atuar com essa demanda. Que bom, Selma, que você gostou, obrigada. E aí, essa Masterclass vai acontecer no dia 30 e 31 de julho, e vai acontecer o investimento R$ 197,83, e eu vou passar todas as informações lá no grupo do WhatsApp e no grupo do Telegram. Lembrando que eu sempre vou estar disponibilizando conteúdos, disponibilizando ferramentas nesses dois grupos. Os dois grupos são totalmente gratuitos. É só entrar lá e fazer parte dessa comunidade que está crescendo. A minha ideia é que ela cresça ainda mais. E sempre vou estar desenvolvendo recursos totalmente gratuitos para se falar sobre isso, porque a gente precisa oferecer um serviço de qualidade para as pessoas que chegam até o nosso consultório. Espero que vocês tenham gostado de coração. Muito obrigada por estar aqui com vocês, por vocês disponibilizarem essa manhã para estar aqui comigo. Se vocês quiserem fazer comentário, dúvidas, perguntas, a gente tem alguns minutinhos. E gratidão, de verdade, por vocês virem, né, assistir essa aula que eu preparei com tanto carinho. E eu vou disponibilizar esse material todo que eu falei lá no grupo do WhatsApp. Só correr lá, tá no link, tá na descrição da bio do meu Instagram, @psicóloga-sara-santos. É só entrar lá, que tem o grupo do WhatsApp e o grupo do Telegram. Pode participar dos dois. Vanessa botou ótima abordagem, muito importante essas informações. Obrigada, Vanessa. Saudade de você, hein? Obrigada de coração. Amei. Eu vou deixar essa live salva para que outras pessoas possam ter acesso também a essa informação. Aqui no YouTube também vai ficar salvo, vai ficar aí para compartilhar. Então, peço desculpas no YouTube pelo problema com o som, né? Mas espero que todos possam ter aproveitado da melhor maneira possível. E agradeço imensamente cada um que ficou aqui comigo até esse momento. Ai, obrigada, Vanessa, coraçãozinho para você também, saudade. E muito obrigada, né, por compartilhar esse momento, essa manhã aqui, riquíssima. Eu vou botar lá agora no grupo do WhatsApp e do Telegram esse material, o PDF está lindo, está incrível, e fica esse convite para vocês participarem dessa Masterclass, que vai ser incrível, no dia 30 e 31 de julho, e convidar vocês para acompanhar lá no grupo do WhatsApp, do Telegram, porque tem também os encontros, né, do Momento Psi, que são manhãs com psicólogos, onde eu falo, né, o objetivo é impulsionar aí mais psicólogos, dar uma injeção de ânimo, né, e para entrar nesse movimento de querer ampliar os seus conhecimentos para essa abordagem que tem crescido muito nesse fenômeno, que cresce muito no nosso país e no mundo de uma forma geral. E
o convite para que nós possamos desenvolver a prevenção de forma assertiva e que a gente consiga reduzir o risco do suicídio e os impactos do suicídio na nossa sociedade. E aí, nesse grupo, nesses encontros, que é totalmente gratuito, que acontecem às quartas-feiras, 10 horas da manhã, eu disponibilizo o link de acesso pelo Zoom no grupo do WhatsApp e no grupo do Telegram, por isso que é importante fazer parte desse grupo. O encontro é totalmente gratuito, onde eu sempre falo, né, sobre... São as manhãs inspirando psis, né, o nosso momento psi, e é onde eu disponibilizo material, conteúdo, e a gente troca bastante informações em relação a essa demanda. Então, fica o convite. E foi muito bom estar até aqui com vocês, gente. Beijo no coração de vocês aqui pelo YouTube. Gratidão. Muito obrigada por cada um que disponibilizou o seu tempo. E para você que vai ver também essa gravação, eu espero que fique... que você colha bastante informações e que eu tenha sido útil para você de alguma forma. E vocês aqui no Instagram, gratidão, gratidão, muito, muito obrigada mesmo. Beijo no coração de vocês e até a próxima live. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.